Tem uma coisa que eu acho que as pessoas têm dificuldade de compreender. E aí eu tendo a concordar com o Gabriel, muito dessas conversas que a gente tem a respeito de como que o Brasil funciona, o que acontece e tal, se baseia, não propriamente em burrice, mas naquela irmã da burrice que é a ignorância, né? É a pessoa que simplesmente não lê, não estuda, não conhece. Não liga lá com o Cré, né? A República Brasileira, ela é fundada em duas ideologias que estão desde o início em oposição. O pai de uma dessas ideologias é o Rui Barbosa. O pai da outra dessas ideologias é um político gaúcho muito importante, um jornalista e político gaúcho muito importante, chamado Júlio de Castilhos. E muito desse autoritarismo que a gente vê, esse espírito autoritário do Exército, é puro castilhismo. Getúlio Vargas, político criado dentro do castilhismo, entende? E, infelizmente, naquela briga que se dá na década de 1890, 1900 e 1910, Rui Barbosa é derrotado. A visão liberal-democrata que o Rui traz, a ideia de que temos que... Por que em 1910, contra o Hermes da Fonseca, o Rui faz a mais bonita de todas as campanhas presidenciais da história da Primeira República, que é a campanha civilista? O argumento que o Rui estava fazendo ali é, gente, se a gente pretende fazer desse país uma democracia, a gente precisa compreender que governo é para os civis, que o ato de fazer política é coisa para os civis. Enquanto você tinha esse braço castilhista, que estava ali do outro lado, nessa época, em 1910, o sucessor do Júlio de Castilhos já era um cara chamado Borges de Medeiros, lá no Rio Grande do Sul, enquanto os caras estavam lá dizendo, não, a gente é uma república fundada por militares, quem melhor tem os interesses da nação em mente são os militares, porque são aqueles que estão dispostos a dar a vida pela nação. E aí você começa a criar esses mitos, né, que são pura mitologia, né? Que militar é mais honesto que civil, que militar é mais disciplinado que civil, que militar, por ter autoridade, vai conseguir fazer as coisas e assim esse país vai para frente. Aí você junta esses três mitos, eles não são tão disciplinados assim, só parecem. Eles são disciplinados na coisa de acordar às 4h30 da manhã e pintar meio fio muito bem. Mas é isso que eles conseguem fazer, entendeu? Quando você começa a olhar para a logística de milico, entendeu? Como que faz, eles se atrapalham, que é um troço assim, complica a disciplina, entendeu? Eles começam a se atrapalhar muito. O Gabriel citou Ponte Rio-Niterói e Transamazônica, a gente poderia trazer Itaipu, a gente poderia trazer Angra dos Reis. Gente, o que se roubou nessas grandes obras durante a ditadura militar? Mas o que se roubou? Como se roubou? É que a gente não tem os números. Entende? A Malu Gaspar, ela coloca a Odebrecht, principalmente, desde essa época aí, assim... Essa lógica das empreiteiras e como elas funcionam, quem funda esse negócio são os desenvolvimentistas militares. A organização, né, o livro. Isso, a organização. Quem inventa esse negócio que de repente vai estourar ali nos governos Lula e Dilma, no governo do PT, quem inventa esse negócio são os militares, a maneira como eles fazem, entendeu? Roubou-se muito, muita gente enriqueceu, muito dinheiro foi desviado. Então, o ponto a gente ainda está aqui em 2025, vivendo essa cultura que Júlio de Castilhos plantou, entendeu? De que o Exército é o tutor da República e que, de vez em quando, o Exército tem que entrar para consertar as coisas. A minha geração de jornalistas é uma geração que nasce, que surge entre o final dos anos 80 e princípios dos anos 90, na base dos nossos heróis são jornalistas que cobriram a ditadura militar, expondo a sua vida em muitos casos, correndo riscos de vida em muitos casos, e a gente agora tem uma democracia. Eles conquistaram. A nossa vida vai ser, de certa forma, muito menos interessante, mas, por outro lado, vai ser uma vida de cobrir uma democracia. E a ilusão que a gente teve durante muito tempo é que a cultura castilhista tinha acabado. O que Jair Bolsonaro mostra é que a cultura castilhista está aí, está no inconsciente coletivo, me permitam ser junguianos aqui.
está no inconsciente coletivo da nação. Isso é uma doença que precisa ser expurgada. E, cara, só tem um jeito de expurgar. General tem que ir em cana. É isso. E aí não tem outro jeito. Ô Pedro, mas aí você vê, e aí voltando para o noticiário mais quente, você vê o Freire Gomes, que não é, por tudo que a gente já ouviu, já sabe dele, na verdade, nenhum general é afeito como posso dizer, a contradizer ou a manchar a imagem da instituição, né? Eles têm no discurso, para fora, eles têm uma preocupação sempre de preservar. Tanto que, mesmo quando o Bolsonaro foi eleito e começou a fazer as bolsonarices dele, de vez em quando aparecia uma reportagem de não, os generais estão preocupados com como isso vai respingar na instituição. Claro que, né, eles fazem tudo que respinga depois, mas aí depois falam que estão preocupados. E eu tenho a impressão de que, diante da Polícia Federal, o Freire Gomes, talvez na temperatura daquele momento, estivesse mais disposto a assumir... Cagado? Talvez. Né? E aí, agora, diante... Eles estão todos cagados, né? Mas agora, diante do Alexandre de Moraes, ele deu para trás, como a gente colocou aqui. Ele não desdisse 100%, mas ele botou um monte de verniz. Ele negou que tivesse dado voz de prisão ao Bolsonaro, que foi algo que o Batista Júnior disse em depoimento que ele havia feito. Ele falou que não fez, que falou apenas que poderia ter complicações jurídicas, né? Uma coisa assim, bem mais envernizada. Mas ele desdisse uma parte muito importante, que é a do Garnier em conluio com o Bolsonaro. Só para a gente colocar as coisas, os fatos, né? No depoimento para a Polícia Federal, Freire Gomes tinha dito que entendeu que o Garnier se colocou à disposição de Bolsonaro nas reuniões em que foi apresentada a minuta golpista. Diante de Alexandre de Moraes, ele disse, não, eu falei que ele se colocou ali, né, para o comandante em chefe, mas eu não interpretei que houvesse qualquer tipo de conluio. Então, sim, ele deu para trás. Na minha visão, foi isso que ele fez. E o Alexandre de Moraes ficou muito fulo da vida e falou, não, ou você está mentindo aqui, ou você está mentindo, ou você mentiu para a Polícia Federal. Qual dos dois? Ele falou, não, 50 anos de vida pública, jamais mentiria. O que eu acho é que ele está sob pressão, mas também ele sentiu que a pressão em geral da sociedade diminuiu, a ponto dele poder dar um passinho. É a interpretação política que eu faço desse recuo dele. Eu quero passar para o Gabriel, mas antes eu quero responder ao crítico anacrônico. O crítico anacrônico, anacronicamente... Por sua conta e risco. Anacronicamente, faz o seguinte comentário. Pedro, você colabora com a minimização dos roubos durante a ditadura quando repete, tal qual um papagaio, que o Petrolão é o maior esquema de corrupção da história da República, etc. e tal. Crítico anacrônico, eu quero ser muito claro a respeito de qual é a minha opinião aqui. O PT é corrupto. O PT é barbaramente corrupto. O PT é o único partido corrupto no país? Não, não é. O PSDB tem histórias de corrupção? Tem. O PMDB tem histórias de corrupção? Me perdoe, Gabriel, tem. O PFL tem histórias de corrupção? Pedi desculpa. Tem muita. Tem. Não, mas Gidelme Vieira Lima com pilhas de dinheiro no apartamento dele. Eu não faço parte. Eu não faço parte, mas vários correligionários aí. Eu sei disso tudo. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte. A corrupção do PT na Petrobras é documentadamente o maior episódio e o mais grave episódio de corrupção que nós fomos capazes de investigar na República. Isto em nada muda o fato de que existe muita corrupção não investigada e potencialmente maior durante a ditadura militar. Só que a gente não tem um número. Não tem um número por quê? Porque era uma ditadura. Não se investigava. Acontece. Democracia é melhor do que ditadura. Eu voto no PT contra ditadores. Preferia não votar. Mas voto.
por ser alternativa a um golpe de Estado. Aí sim eu prefiro qualquer coisa golpe de Estado, desde que a gente permaneça numa democracia. Agora, meu irmão, se vocês querem fazer um jogo de, se eu sou de esquerda, então a esquerda é limpinha e a direita é uma coisa horrorosa. Se eu sou de direita, a direita é uma coisa limpinha e a esquerda é uma coisa horrorosa, bando de comunista, etc, etc. Cara, não envolve nessa, entendeu? Alguém, numa democracia, precisa ser capaz de olhar para o jogo e descrevê-lo tal qual ele é. O PT é barbaramente corrupto. O único motivo pelo qual o PT voltou à presidência da República, e muitos petistas não entenderam isso, não é que as pessoas gostam do PT, é que do outro lado estava Jair Bolsonaro. E olha, ainda assim, o Lula ganhou por 1,5% de diferença. Essa diferença foi muito estreita porque o PT é corrupto. Não fosse corrupto, não houvesse o Petrolão, a vitória do Lula seria com muito mais folga, porque ele foi um presidente incrivelmente popular. Só que depois que ele saiu da presidência, ganhamos noção do volume da corrupção que ocorreu no seu governo. Foi um ótimo governo no sentido de que trouxe uma quantidade imensa de brasileiros para um nível não só acima da miséria, como para um nível de poder de consumo. Pela primeira vez na história da República, tivemos no governo Lula mais de metade dos brasileiros com acesso a consumo, ou seja, na classe média. Isso é um feito imenso. Não é um feito que cabe apenas ao governo Lula, porque se não fosse o Plano Real e a arrumação do Estado brasileiro, o que aconteceu nos governos Itamar e governo Fernando Henrique Cardoso, não seria possível fazer o que se fez no governo Lula, mas fez-se no governo Lula. Então, o governo Lula é um governo importantíssimo na história do Brasil e é simultaneamente um governo barbaramente corrupto. As duas coisas são verdade. Se você não consegue dar conta do fato de que as duas coisas são verdade ao mesmo tempo, aí é uma escolha, entendeu? Que é uma escolha ideológica de fechar os próprios olhos para os fatos. Entendeu? A gente só vai conseguir sair desse momento de crise na política que a gente tem hoje nesse país se a gente conseguir juntar um número cada vez maior de brasileiros que não acham que o problema é do outro lado. E percebem que o problema está igualmente espalhado por todas as forças políticas, Gabriel. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.